Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bumblebee e hoje eu estou com a primeira análise de série de Transformers do canal Underbase Brasil. Desta vez, galera, eu falarei sobre o primeiro arco de histórias em quadrinhos da Dreamwave, geração 1, a Prime Directive. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui será com base no meu ponto de vista, ok? Se já gostou do tema do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos rodar! Primeiramente, falando o que é afinal essa série de quadrinhos. Transformers Geração 1, Volume 1, mais conhecida como Prime Directive, ou Primeira Diretiva, se traduzindo literalmente para o português, foi uma minissérie de 6 edições da Dreamwave Productions, lançada ao longo de 2002, nos Estados Unidos. A história é ambientada na continuidade da Dreamwave Geração 1 e centra-se na reativação dos Transformers na Terra, depois de uma catástrofe ocorrida vários anos antes. O roteiro foi concebido por Chris Saraceni, enquanto os desenhos foram feitos por Pat Lee. Ela é até hoje uma das séries de HQs mais bem-sucedidas e provavelmente a mais bem-sucedida de todos os tempos da franquia Transformers em questão de vendas, conseguindo ter 4 de suas 6 edições liderando o ranking de vendas de quadrinhos nos Estados Unidos. E para você que quer saber mais sobre a continuação deste arco e outras produções da Dreamwave, basta acessar o card que estará aparecendo aí em cima, que leva para a mini wiki que fizemos sobre os quadrinhos dessa editora. Prime Directive não apresenta somente bons designs dos Transformers, mas alguns dos melhores de toda a franquia. O estilo de arte impossível de dissociar do artista Pat Lee é, em minha visão, magnífico, deixando os Cybertronianos com um aspecto mais parrudo e consistentes do que em outras versões G1s. As capas são igualmente extraordinárias, trazendo algumas ilustrações que considero serem uma das melhores de Transformers. É claro que há algum errinho de proporção aqui ou ali, mas o trabalho que Pat Lee fez nessas HQs e em posteriores desmerece alguma reclamação. A história de Prime Directive começa muitos anos depois da primeira chegada dos Autobots e Decepticons à Terra. Possuem um estilo de narrativa que começa em um determinado ponto da história, sem oferecer muitas explicações do contexto, apenas para depois, ao longo das páginas, esclarecer fatos do passado e fazer revelações sobre o que se passou com os personagens para chegarem àquele determinado ponto. É um ritmo histórico que geralmente gosto bastante em ficções. É muito interessante o certo realismo com que é tratada toda a série. Vemos, por exemplo, que apesar dos Autobots serem os bonzinhos na guerra de Cybertron, eles não são bem vistos pela maior parte da população humana, mesmo eles tendo zelado por sua segurança. A questão militar também é bem abordada, nos mostrando que existe uma preocupação acentuada do Pentágono e, consequentemente, do governo dos Estados Unidos em controlar a questão dos robôs disfarçados. A ameaça principal do arco é muito bem construída. Megatron tenta ao máximo convencer verbalmente o líder dos Autobots, Optimus Prime, de que a humanidade é falha e desprezível, uma vez que, nas próprias palavras do Decepticon, na primeira oportunidade, os humanos assumiram o controle dos seus soldados e os usaram para cometer o mesmo tipo de mal que você acha que os protege. A batalha final é cheia de ação, levando inclusive os dois combinantes mais famosos da franquia, Superion e Devastator, a se digladiarem no meio de uma cidade. A conclusão da história é satisfatória, estabelecendo que, apesar de terem salvado o mundo, nada será como antes para os Autobots. É claro que para um arco de apenas 6 partes seria impossível desenvolver todos os personagens. No entanto, alguns personagens possuem o seu devido destaque nessa minissérie de HQs. Do lado dos Autobots temos como personagem principal o Optimus Prime,
ele se consolida como um líder que se ressente por todos os danos causados à humanidade e entende exatamente por que os humanos odeiam os Transformers, independente das facções. Prime está disposto a fazer o possível para reverter a situação, mesmo que os humanos não confiem mais nele. Outros destaques dos Autobots vão para Wheeljack e Superior, que se veem na obrigação de fazer algum sacrifício próprio para que um mal maior não ocorra. Com certeza, o maior destaque dos Decepticons é seu próprio líder, Megatron. O aspecto que achei mais interessante nesse personagem e que o difere de suas outras abordagens em outros quadrinhos e séries animadas é que ele concedeu algumas chances para o Optimus entender a sua visão sobre a humanidade e assim convencê-lo de que seu plano é a coisa certa a se fazer. Apenas depois disso é que ele partiu para um tratamento agressivo, quando viu que Optimus já não iria comprar a sua ideia. Outros destaques entre os Decepticons vão para o Devastator, com tamanho impressionante e design magnífico, e Grimlock, que desertou dos Autobots após saber que seus protegidos, os humanos, haviam controlado os seus corpos e feito atrocidades terríveis com os próprios membros de sua espécie. Os humanos que participam da série, no geral, são bem aproveitados, mesmo aqueles com pequena participação na história, como o faxineiro do Pentágono. Os protagonistas não apresentam necessariamente uma visão única sobre a guerra entre os Transformers. O maior destaque vai para General Halo, que conseguiu manipular Spike, Witwick e, de certa forma, os Autobots, para que acreditassem nele. Além disso, observou atentamente as oportunidades de destruir o que considera inimigos da humanidade, os Transformers. Outros humanos importantes nessa HQ são Spike Witwick, que mostrou ser apenas um humano comum e não um super-herói que nem outros certos protagonistas humanos da franquia, né? E Lázaro, um engenheiro que conseguiu criar um programa mal sucedido para controlar os Transformers. É com muito orgulho que possuo fisicamente todas as edições desse arco publicadas no Brasil pela Panini. Porém, talvez você queira ler e não tenha condições de adquiri-la. Então estou disponibilizando as páginas dessa minissérie por completo em português no link do Google Drive que estará nos comentários deste vídeo. Aproveite! Em resumo, posso definir Prime Directive como dotada de uma história com ritmo, abordada de forma excelente e com diálogos de peso. Nem todos os personagens são desenvolvidos, contudo tal desenvolvimento não faz falta para a narrativa, e é compreensível pela curta duração da série. Aqueles que são aproveitados, porém, fazem o que considero ser uma de suas melhores exibições de todos os tempos. Tudo isso, combinado aos desenhos épicos de Pat Lee, me faz concluir que Transformers Prime Directive é uma das melhores obras de ficção já produzidas em toda a franquia Transformers. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu estava realmente com vontade de fazer uma análise mais detalhada desse arco de quadrinhos. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa série incrível. Mais uma vez, convido você a se inscrever no canal e ainda nos seguir no Instagram, que estará na descrição do vídeo. Fico por aqui, forte abraço, fé na missão, até todos seriam.